Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Para meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Apenas o versículo 8 será o nosso texto base da mensagem de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Amém? Meus irmãos, Deus colocou uma mensagem no meu coração, com temas cheios do Espírito Santo, para cumprir o chamado de Deus. Cheios do Espírito Santo para cumprir o chamado de Deus das nossas vidas. O tema por ele mesmo já diz, já se explica. Não tem como nós exercermos um chamado de Deus ou o propósito de Deus sem o Espírito Santo. E vou além mais. Não tem como nós fazermos nada sem a presença de Deus. Não tem como nós fazermos nada se nós não tivermos a presença de Deus. O Espírito Santo, a capacitação. Se nós pegarmos e fazermos uma comparação entre o Pedro depois e Pedro antes da descida do Espírito Santo, a gente vai ver uma diferença entre as mesmas pessoas, mas a gente vai ver diferenças de situações, vai ver mudanças neles a partir do momento em que ele é batizado com o Espírito Santo. Ora outro, o Pedro, aquele Pedro ranzinza, zangado, que negou Jesus diante alguns criados que estavam ali, que negou o nome de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, esse próprio Pedro é que se levanta e prega ali, em média 3.000 pessoas se convertem ao nome de Jesus. E é no final da sua vida que Pedro, esse mesmo Pedro, que era zangado, que dava trabalho para o Senhor, no final da sua vida ele morre pelo nome de Jesus. Ele vira uma testemunha, ele vira um mártir pelo nome de Jesus. Ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que não se achava digno de morrer como o seu mestre morreu. Então, meus irmãos, para nós fazermos qualquer coisa para Deus ou na nossa vida, precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma ferramenta, ele é algo essencial na vida do crente. O crente sem o Espírito Santo é um crente triste, é um crente amargurado, é um crente que dá vontade nem de conversar com ele, é um crente que ele só vive desanimado. Veja bem, um crente cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele pode estar sim, triste, abatido, ele pode estar cansado, ferido, mas sempre dando glória a Deus e aleluia, sempre cantando, sempre louvando. Sempre que a gente conversa com ele, a gente se alegra mais ainda, porque o que cumpre na vida dele é o que Paulo diz na sua carta, dizendo, o que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, de sorte que quando tu estás fraco, tu estás forte. Então o que sustenta o crente é a graça de Deus. Tire a presença de Deus da vida do crente, tire o Espírito Santo, tire Deus da vida do crente, e veja o que é que resta: nada. Porque o que nós somos, ou o que eu vou ser, ou o que você vai ser, o que você é por causa de Deus. Se você cresce na vida, se você prospera, é por causa de Deus. Então, meus irmãos, existe um chamado de Deus para nossas vidas, propósitos para as nossas vidas. Podemos assim classificar o propósito chamado em números, mas eu quero classificar aqui dois chamados, que são os chamados que a gente mais ouve, são chamados essenciais, que são chamados para toda a igreja. Há dois chamados que eu coloquei aqui. O primeiro é o chamado à santificação, e o segundo chamado é o chamado ministerial. Vou explicar. O chamado à santificação é o que Pedro diz na sua carta, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. Pedro diz o seguinte: Vocês, porém,
São geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as suas grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe que chamado à santidade é esse? É aquele chamado que Deus fez para mim e para você, quando nós não éramos crentes, quando nós não servimos a Deus. Aí Deus foi lá onde eu e você, no lamaçal de pecados, Deus nos chamou, nos resgatou, nos tirou da escuridão do pecado e nos colocou na sua maravilhosa luz. É o chamado à santificação. Só quem foi liberto, só quem foi chamado, dê um glória a Deus para ele. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. É o próprio Pedro também na sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pedro diz o seguinte: mas como é santo aqueles que vos chamou, sede vós santos também, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro falando. Olha, vocês não têm que ser santos, vocês não têm que agradar a Deus, vocês não têm que viver uma vida que agrada a Deus, uma conduta sincera, não somente um momento da vida de vocês, em só um momento, ou ser dentro da igreja, ou sou na frente do irmão. A minha vida tem que agradar a Deus em toda maneira de viver. Deus tem que olhar para a minha vida e se agradar da minha vida. Deus tem que olhar para a minha vida e se agradar da minha conduta. Deus não pode olhar para a minha vida e dizer: eu reprovo a atitude do Marcos, eu reprovo o comportamento do Marcos, eu reprovo o que o Marcos está fazendo, eu reprovo o que o irmão está fazendo, eu não me agrado daquela igreja. Lembra o que foi que Deus disse, o que foi que João, escrevendo no livro de Apocalipse, se eu não estou enganado, é na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha uma característica que não agradava a Deus. Qual era a característica? Nem eras frio e nem eras quente, pois era morno, e Deus estava a ponto de vomitar da sua boca. Deus não se agrada de gente que vive no pecado. Sabe por que é que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele pecava, ele se arrependia. Davi, quando peca, ele corre para os pés do Senhor e escreve o Salmo 51. Senhor, eu pequei contra o teu nome, me perdoa, Senhor Deus, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Eu reconheço o meu pecado, pequei contra o céu e pequei contra ti, me perdoa, tenha misericórdia de mim. A Bíblia nos apresenta 3 estágios da santificação. O primeiro estágio é quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É quando a gente aceita, é o primeiro estágio. O segundo estágio é o processo que estamos vivendo, que vai da conversão até o ponto em que Jesus arrebata a igreja para o céu. Estamos vivendo esse processo. E o último estágio é quando a gente vai chegar ao perfeito estágio da santificação, que é aquilo que Paulo diz, que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e transformados seremos, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aí sim estará findado a santificação, aí sim viveremos eternamente junto com a santidade em pessoa, que é Deus. Então Deus se importa com que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade, em santidade. Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para viver uma vida de santidade, Deus te chamou para viver uma vida que agrade a Ele. Você é sal e luz do mundo. Tem uma frase que diz que na conversão Deus tira a lama de mim, na santificação Ele tira na conversão Ele me tira da lama, e na santificação Ele tira a lama de mim. O processo da santificação é por isso que no chamado à santificação, veja bem, lembre-se disso, Deus te chamou para viver uma vida de santidade. Deus te chamou para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Ele, uma vida que Ele tem prazer em dizer: tire dinheiro, tire a saúde, tire fazenda,
tire os filhos, só não toca na vida, e eu vou te mostrar como ele vai continuar fiel ao meu nome, pois ele me adora, não pelo que eu dou para ele, mas por quem eu sou na vida dele. Isso é viver uma vida que agrada a Deus, o próprio Deus testificar de você e dizer: pode tentar, que eu seguro a palavra, e garanto que ele está sustentado na minha palavra, e ele não vai cair, porque quem está sustentando ele sou eu. Isso é viver uma vida de santidade. Então você foi chamado para viver uma vida de santidade que agrada a Deus. Você foi chamado. Veja bem, você foi chamado. E o processo da santificação que estamos vivendo, é por isso que precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos afronta, ele nos corrige, nos limpa, nos purifica do nosso pecado. Nós pecamos, erramos todos os dias, mas aí vem o Espírito Santo, nos acusa, nos orienta, nos dizendo: ei rapaz, para com isso, muda, para com isso, você vai errar, não é por aqui não. A luzinha que acende lá, o Espírito Santo está alertando na sua consciência: para com isso. Aí vem o Espírito Santo, nos limpa, nos purifica, nos perdoa, nos dá um conforto que precisamos. É por isso que precisamos do Espírito Santo para viver uma vida que agrade a Deus. O segundo chamado que eu coloquei é o chamado ministerial. Veja bem, quando Deus chama, Deus chamou Pedro. O chamado que Cristo fez para Pedro é tão belo. Jesus chegou para Pedro e disse: segue-me e eu te farei pescadores de homens. Segue-me e eu te farei pescadores de homens. Veja bem, você não é um parasita, você não é alguém somente para ocupar banco, você faz parte do corpo de Cristo. Quem é a cabeça? É Cristo. E você é o quê? É membro do corpo de Cristo. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função para o bem do corpo. Você está aqui, Deus te chamou, Deus te colocou aqui, você tem um chamado, um propósito de Deus. Deus tem um chamado ministerial para você, nem que seja para servir, nem que seja para acolher, nem que seja para cuidar de vidas, nem que seja para cantar, para pregar, para ministrar, nem que seja para alguma coisa. Descubra você, pergunte para Deus, que Deus revelará o que você tem, o que Ele tem para a sua vida. Todos nós temos. E lembre-se disso: se você não faz nada para o reino de Deus, se você não prega, se você não canta, se você não evangeliza, se você não cuida de pessoas, se você não aconselha, se você não ensina, você não faz nada para Deus, você também não causa efeito nenhum no inferno. Você não faz nada para o inferno. Sabe por quê? Porque o diabo vai olhar para você. Não, ele está lá, não está causando efeito nenhum, não está fazendo nada. Mas deixa você começar a cantar, pregar, ministrar, evangelizar. Aí o diabo vai se levantar e vai dizer: manda alguém lá parar ele, pelo amor de Deus. Manda alguém lá parar ele, porque ele acordou para a vida, está pregando, está evangelizando, está sendo usado por Deus. Eu estou perdendo vidas, tenho que parar alguma coisa. Mas aí a gente lembra da palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você está sustentado. É por isso que você precisa do Espírito Santo, porque no momento em que você reage, acorda para fazer algo para o reino de Deus, o inferno também se levanta contra a sua vida, e o diabo vai até você, tentar você. E se o camarada não tiver com o Espírito Santo de Deus, ele cai, ele fracassa, ele perde, ele se desvia, ele peca contra o Senhor e perde o chamado de Deus. Então, para exercer o chamado de Deus, precisamos, para exercer o chamado ministerial, tudo o que formos fazer na casa do Senhor, até para abrir uma porta, meus irmãos, para tudo. Ninguém disse que era fácil ser regente, líder de departamento. Tem hora, meu irmão, que o cabo é assim: não, vou ficar calado, porque senão... A gente ouve umas coisas, a gente vê umas coisas que não tem necessidade, mas tem. É a vida. Estamos tratando com pessoas. Se um dia eu não der trabalho, alguém vai dar trabalho para mim. Assim é a vida.
Aí quer dizer que vamos desistir do chamado de Deus, do propósito de Deus, porque alguém fez alguma coisa e nos magoou. Meu irmão, quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Deus, Deus que te escolheu, Deus que te chamou. Cante mesmo, pregue mesmo, evangelize, faça algo para o Senhor, combata, lute contra o inferno, reaja nesta noite, faça alguma coisa para o reino de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, você é um missionário, você é um pregador do Evangelho, meu irmão. Reaja nesta noite, desperta tu que dormes, deixa Deus derramar chuvas por esta terra seca. Quantas pessoas não enterraram os talentos, talentos belos, talentos extraordinários, pessoas entregaram o cajado, porque machucaram, desistiram. O apóstolo Paulo disse: carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Quem sustenta é Deus, quem prepara é Deus, quem te usa é Deus. É Deus quem te sustenta, deixa o resto que Ele resolve. Ser cheio do Espírito Santo serve para sermos santos e exercer o chamado de Deus. Bom, Marcos, você disse que para exercer o chamado de Deus, precisamos do Espírito Santo. Para fazer qualquer coisa para Deus, precisamos do Espírito Santo. Para viver uma vida que lhe agrada, de santidade, precisamos do Espírito Santo. Daniel não se corrompeu na Babilônia, não foi porque Daniel era um super-homem, não, é porque ele tinha algo dentro da vida dele. José decidiu não deitar com a mulher de Potifar, não é porque ele não era um homem, ele era homem, não era porque ele era um mole, não. José decidiu não se contaminar ali com ela, porque ele temia ao Senhor, ele tinha a presença na vida dele, a presença de Deus na vida dele. Homens que fogem do pecado, que decidem viver uma vida de santidade a Deus, não é porque é super-homens, mas é porque um dia eles decidiram buscar o Espírito Santo. É porque um dia ele decidiu buscar a presença de Deus. Não adianta nada eu vir aqui ter um alto conhecimento teológico, palavras bonitas que te agradam aos ouvidos, conhecer hebraico, aramaico, inglês, todos os conhecimentos, saber de tudo, não adianta. Se eu vim aqui falar somente palavras vãs, vai te agradar, você vai gostar, mas não vai causar nenhum efeito na sua vida. Podemos cantar aqui, chegar até o último tom, cantar bonito, tocar, fazer o que for, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, nada acontece. Saul, para o espírito de Saul mal se acalmar, Davi tinha que tocar harpas. Sabe por que Saul se acalmava quando Davi tocava? Não é porque Davi sabia tocar, é porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ei, igreja, lembre-se de uma coisa: Deus tem um chamado para você, Deus tem uma porção do Espírito Santo reservada para você. Deus quer te encher nesta noite, Deus quer encher até a tampa, não só pela metade. Deus quer ter experiências para marcar a tua vida, Deus quer te usar nessa terra. Você é sal e luz do mundo, então não deixa o inimigo fazer com que você esconda o seu talento, mas reaja, exerça o chamado de Deus nesta terra. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, para nos conscientizarmos que precisamos, do que precisamos para nos enchermos do Espírito Santo. Porque veja bem, para enchermos uma garrafa d'água, o que nós fazemos? Pegamos a garrafa, vamos na torneira, ligamos a torneira e ela enche. Simples assim, é assim que se faz. E para encher um crente do Espírito Santo?
Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Será se eu vou ser cheio do Espírito Santo apenas mexendo no telefone? Somente fazendo as coisas lá fora, trabalhando, estudando, não cultuo a Deus, não sirvo a Deus? Será? Será se eu vou estar sendo cheio do Espírito Santo somente se eu me divertir lá fora, viajar, gastar dinheiro, sair? Será? Será se eu vou ser cheio do Espírito Santo só fazendo o que eu faço lá fora e não fazendo nada como cultuar a Deus, orar, jejuar, buscar a sua presença, ler a sua palavra? Será? Porque a Bíblia que eu tenho, que eu carrego, me diz que para me ser cheio do Espírito Santo, eu preciso orar, cultuar a Deus, congregar, louvar o seu nome, jejuar, buscar a sua presença. É assim que eu conheço. Se os irmãos conhecerem outra forma, me expliquem, porque eu não conheço outra forma. É assim que eu conheço. Então o primeiro ponto que eu coloquei aqui, para nós sermos cheios do Espírito Santo, primeiro é ouvir o chamado, porque Deus chama, então precisamos ouvir. Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 3, versículos 4 e 10, traz a narrativa de Samuel, um jovem Samuel, que por um milagre da sua mãe, Ana, era estéril. Mas olha o poder da oração. Ana era estéril. Se eu não me engano é Penina, o nome da outra esposa. Penina era daquelas mulheres que tinha filho anualmente. Todo ano Penina tinha filhos e Ana não. Aí Penina jogava na cara de Ana: eu tenho filhos, tu não tens filhos. Se eu morrer, eu não serei esquecida, porque deixarei semente na terra. E você? Ana ficava angustiada, triste, desolada. Aí Ana chega nos pés de quem? Do trono da graça, e ora a Deus e pede-lhe um filho. Deus usa até sacerdote que está com os olhos tampados. Deus usou o sacerdote ali. Aí Deus abriu a madre de Ana e lhe deu um filho. E que filho, e que bênção! Deus deu Samuel para Ana. É isso que a oração faz. Oração traz milagre para a vida de crente. Oração renova, oração capacita, e oração enche crente vazio do Espírito Santo. É oração que move a mão de Deus. É oração que faz Deus olhar para nós: eu vou atender. É oração. Paulo estava preso no cárcere. Aí, se eu não me engano, é Tiago, se me for a memória, é Tiago, né, pastor, que estava com Pedro, com Paulo na prisão? Silas e Paulo. Paulo e Silas estavam na prisão. E Paulo e Silas começaram a pregar, louvar, orar, começaram a falar com Deus, e as cadeias se quebraram, foram abertas. Então quando a igreja começa a louvar a Deus, Deus quebra as cadeias, Deus quebra as trancas, liberta o crente do pecado, Deus santifica o crente. Samuel vivia criança na casa de Eli, e um dia Deus chama: Samuel, Samuel, por 3 vezes. E ele corre a Eli: se tu me chamastes, não. Tu me chamastes, não. Na 3ª vez ele entende. Olha, dizem que quando essa voz chama pelo teu nome, tu tens que dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aí Samuel foi deitar e Deus bradou: Samuel, Samuel. Samuel pula da cama e diz: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo, Senhor. Sabe qual é o problema das nossas vidas? Sabe qual é o problema da nossa geração, da gente, de muitos nós? É porque nós não paramos para ouvir. É porque nós não paramos para ouvir. Onde é que Deus fala? Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. Deus nos fala através da Bíblia Sagrada. Tem muitos que não querem mais ouvir. Tem muitos que não querem mais ouvir o chamado de Deus. Deus chama. Deus nunca parou de falar. Deus nunca parou de bradar. O Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do tempo dos apóstolos, não mudou. Quem mudou foi o crente. Antigamente o povo ficava, mesmo que a palavra seja dura. O próprio Pedro abriu a boca, os discípulos, tudo na Bíblia diz, acho que é João que diz, que alguns dos seus discípulos, ouvindo
a mensagem que era dura de Jesus começaram a sair. Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Não vão embora também não? O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo foi, e vocês? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro entendendo, Pedro compreendendo que não tinha outro lugar melhor do que aquele. É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 outros lugares. Aí Pedro abre a boca e diz: para onde eu irei? Para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Deus está falando todos os dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É quem tem ouvido, meus irmãos. Quem tem ouvidos. Tem uma frase que diz que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. Sabe por que eu tenho medo? Às vezes eu me preocupo com o que nós estamos ouvindo, porque tem pessoas que parece que não conhecem a voz de Deus. Samuel não conhecia. Samuel confundia a voz com Saul, mas ele aprendeu a conhecer. Se nós não ouvimos a voz de Deus, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Do mal, heresia. Entenda uma coisa, tem um texto que diz que Provérbios 19, 20 e 21 fala: ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábios nos teus últimos dias. Temos que parar para ouvir os conselhos, as repreensões. Ninguém chega a lugar nenhum sem um puxão de orelha. Ninguém chega a lugar nenhum sem um puxão de orelha. Se você não receber puxão de orelha do seu líder, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, mas você recebe de Deus. Na sua palavra, a gente às vezes lê a palavra de Deus e Deus está assim na nossa orelha, puxando toda hora. Lendo a palavra de Deus, Deus puxando a nossa orelha, nos repreendendo. Nós somos repreendidos. Entenda uma coisa: temos que parar de ouvir besteiras, pessoas que só falam besteira, coisas tristes, deprimentes, coisas ruins, coisas amargas. Tem pessoas, meu irmão, que dá vontade, não dá nem vontade de conversar, que a gente vai conversar com ele, só coisa triste, só coisa deprimente. Sabe por quê? Porque passa o dia ouvindo coisas ruins. É um mecanismo. Entenda uma coisa: a boca fala o que o coração está cheio. Quem é que enche o coração? O ouvido. Eu escuto aqui, enche aqui e sai por aqui. Se eu escuto a voz de Deus falar comigo, eu vou encher o meu coração. Davi disse: vou guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe como é que Davi guardava a palavra dele no coração dele? Ouvindo a voz de Deus falar com ele. Então, se nós não ouvimos a voz de Deus, nós vamos estar ouvindo outra voz, e vamos estar enchendo nosso coração de coisas ruins. Devemos ter cuidado. Tem outra frase que diz que: tire as minhas pernas, mas não tire a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não posso chegar ao céu sem a palavra de Deus. Chegue no céu manco, sem o olho, mas não é você. Você pode chegar ao céu sem nenhuma membro do seu corpo, mas sem a palavra de Deus, você não sai nem do lugar. Porque no céu há exigências, que somente a santidade de Deus pode nos colocar nas exigências. Lembra da porta do céu? A porta do céu, ela se molda a nós, ou é nós que se molda a porta? É nós que se moldamos a porta. E isso é o processo da santificação. O processo da santificação vai lhe colocar do tamanhozinho exato da porta do caminho. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, sem o chamado da santificação, você vai ficar largo, espaçoso, grande. E sabe o que é largo e espaçoso? A porta que leva ao inferno. A porta que leva ao inferno.
E se nós não se moldarmos ao Evangelho, se nós não nos santificarmos a Deus, nós vamos para o inferno. Nós vamos para o inferno. Tem uma frase que diz, deixa eu ver se eu lembro, que diz que a terra é o único paraíso que o ímpio irá desfrutar. E a terra será o único inferno que o crente irá desfrutar. A terra para o ímpio será o único paraíso que ele irá desfrutar, e para o crente será o único inferno que ele vai desfrutar. Os males que acontecem aqui vão ficar, vai passar. Para me encerrar, o último ponto, eu só coloquei 2 pontos, mas é vasto, meus irmãos. Para ser cheio do Espírito Santo é inúmeras coisas. Só trouxe 2, que é ouvir a voz de Deus, que isso entra na oração, na leitura da palavra, no congregar. E o outro é o que Tiago nos ensina. Tiago, no seu livro, Tiago capítulo 1, versículo 22 e 25, Tiago nos ensina: sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Nós devemos não apenas ouvir, porque é fácil eu vir aqui na igreja, sentar no banco, ouvir o pastor pregando, e quando eu chegar lá fora, fazer totalmente ao contrário, nem fazer o que ele está me dizendo, porque a palavra está sendo pregada. Ninguém pode abrir a boca e dizer que a Assembleia de Deus em Bacabal não prega a Bíblia, porque prega. Deus fala, não ouve porque não quer, falta de palavra é porque não é, sai porque quer, mas falta de ensino não é. Então nós devemos praticar. Aí eu falei praticar a oração. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Sabe o que é que faz Deus nos abençoar? Faz o que é que faz o crente prosperar? Sabe o que é que faz Deus agir em nosso favor? É a prática da oração. Eu citei aqui o exemplo de Ana. Ana teve um filho, era estéril, mas porque Ana se importou, se esforçou na oração. Quando o povo para se humilhar aos pés do Senhor, Deus ouve do céu, abre as portas do céu e derrama bênção, santidade. Quando os discípulos estavam reunidos no templo, orando, buscando a sua palavra, cultuando a Deus, Deus derramou o seu Espírito Santo, batizou crente com o Espírito Santo. Sabe por que Deus não batiza mais? Sabe por que crente não fala mais em línguas estranhas? É porque não ora mais, é porque não jejuma mais, é porque chega na igreja, fica gelado, parado, não cultua a Deus, não dá um glória para Deus. Meu irmão, se a gente vai no carnaval, se a gente vê o carnaval aí fora, é o ímpio pulando, saltando, pulando, se extravasando, fazendo tudo que não presta, na festa do diabo. Aí vem nós, aqui, todo engomadinho, chega na presença de Deus, somos libertos, transformados, salvos. Deus deu uma oportunidade única, aí vamos ficar aqui engessados. Temos que dar glória a Deus, aleluia. Eu não sei você, mas eu vou agradecer, eu vou louvar a Deus. Oh, Arabahai, Arabai. Oh, Arabahai, Arabai. Oh, aleluia. Lembra do filho pródigo? Ele decidiu sair da casa do pai, mas quando ele se arrependeu, voltou para a casa do pai. O pai disse: coloque um vestido nele, uma roupa nele, coloque um anel nele, mate um bezerro, chama os vizinhos, nós vamos cultuar a Deus, nós vamos festejar, porque meu filho estava morto, mas ele viveu. Então nós devemos cultuar a Deus, louvar a Deus, o Senhor. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos voavam ao seu redor, cantando: santo,
santo, santo, santo, santo. Os anjos lá do céu estão louvando, e você vai continuar de boca fechada? Lá no céu os anjos não param, é santo, 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 santo. Jesus estava entrando em Jerusalém montado no jumentinho, e o povo dizendo: Hosana, 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 Hosana ao Rei do Senhor, Hosana. Aí os homens disseram: manda até os discípulos calarem. Ei, se os povos calar a boca, as pedras clamarão. Não deixe a pedra adorar a Deus no seu lugar. Louve, exalte, cultue, porque você foi liberto, você foi salvo, você foi encontrado, você foi chamado por Deus. Você foi chamado, você foi chamado, você foi escolhido, você foi transformado, foi cheio do Espírito Santo. Um dia Deus me incomodou. Eu estava no culto, não dava um glória, calado, quieto, parado. E quando eu comecei na fé, meu irmão, eu era daqueles crentes que pulava mesmo. Eu fazia era pular na presença de Deus. Quando eu me batizei, meu pastor, eu pulava tanto. Só que a gente vai amadurecendo, vai se controlando. E chegou um tempo que eu fiquei calado na igreja, não dava glória a Deus. E Deus foi me incomodando com aquilo. E Deus fazia me lembrar: oh, Arabai, Arabai. Tu me cultuava, tu pulava na minha presença, tu falava em línguas. E agora está todo aí engomadinho, parado. Deus me incomodou com isso. É por isso que eu louvo a Deus, porque eu olho para o filho pródigo, eu me vejo nele, porque um dia eu me desviei, mas Deus me recebeu de volta. E se eu estou aqui é porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Louco sou eu se um dia eu me abandonar ou parar de adorar a Deus, porque Deus não teve, Deus não parou, Ele foi ao alto da cruz e me salvou. Aleluia, 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 aleluia. A prática da oração gera em nós muitas coisas, como santificação, misericórdia, graça, amor, perdão pelos nossos pecados. É a oração, é o louvor a Deus. Não é as minhas habilidades, nem quem eu sou, mas é a graça e misericórdia de Deus que está na minha vida. Ai de mim se não for Deus. Se eu não tiver Deus na minha vida, eu não passo de um trapo de imundícia. Porque se eu sou ou eu estou, é porque Deus teve misericórdia da minha vida, está sobre a minha vida. Devemos praticar a oração, porque é a oração que nos leva à santidade, é a oração que nos leva ao trono da graça. Para mim encerrar, aleluia, a prática do autoexame, aleluias. Não tem, irmão, como um culto desse, a gente não sentir a presença de Deus. Não tem não, não entendo, eu não compreendo. Não tem como. Crente que não fala mais em línguas estranhas, reage nesta noite. Saia daqui renovado. Deus quer te renovar em línguas estranhas, crentes. Deus quer ver você falando em línguas estranhas. Línguas estranhas é a confirmação que você está cheio do Espírito Santo. A última prática para me encerrar, que o tempo já foi, é o autoexame. Paulo nos ensina na sua carta a 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine, pois, o homem a si mesmo. Esse é o auto de examinar. Faz com que quando nós pecamos, reconhecemos os nossos erros e corramos. Fique de pé nessa noite, para a gente encerrar. A irmã Kézia ou a banda prepara um louvor. Quando nós praticamos o autoexame, nós reconhecemos os nossos pecados. Quanto mais santo o homem se torna, mais ele chora pelas suas impurezas que pertencem nele. Paulo disse que
de todos os pecadores, ele era o pior. Aleluia, Jesus. Quando praticamos aquilo que Deus nos ensina, entendemos que estamos em guerra com nós mesmos. E todos os dias devemos matar o nosso eu. Sabe o que é o autoanálise? O autoexame que Paulo nos ensina? É aquele exame. Não tem quando você vem para a igreja que você vai na frente do espelho, vê se o cabelo está bom, a sobrancelha, vê se está cheiroso, vê se a roupa está boa. Não tem? Você não faz isso? Principalmente as mulheres, né? É isso que Paulo nos ensina. Nós temos todos os dias que colocar a palavra de Deus na nossa frente assim. E ver o que agrada a Ele ou não. Se há algo que não te agrada, se há algo que não agrada a Deus, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque se há algo que não agrada a Deus, Ele vai nos orientar. Ele vai nos incomodar. Ele vai dizer para nós o que não agrada a Ele. O Espírito Santo vai nos acusar. Aí, entenda bem, para mudar de atitude, Deus faz a transformação. Estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus bate a porta, Deus ceia com você, Deus purifica, limpa a casa, mas quem abre a porta é você. É por isso que nós devemos fazer um autoexame. Eu posso viver a minha vida erradamente, mas Deus pode estar aqui na minha cabeça, martelando para me mudar. Mas se eu não mudar, se eu não reagir, se eu não mudar de atitude, o que adianta? Se eu não parar para mudar a minha atitude, Deus está falando, Deus continua chamando, Deus continua dizendo, Deus nunca se calou, Deus continua dizendo. Basta você ouvir. Para mim encerrar, Paulo mesmo ensina que ele é um pecador, que ele é um dos mais pecadores. Billy Graham disse uma coisa interessante, que quando a consciência pesar, fique feliz, ainda há esperança. Difícil é pecar e não causar mais impacto na alma. No dia que a sua consciência parar de acusar que você está vivendo uma vida de errado, se preocupe. Mas enquanto a sua consciência está pesando, muda, ainda há esperança. Irmã Kézia, louva a Deus com o Senhor. Enquanto a irmã Kézia, eu vou já encerrar, pode cantar. Você vai fechar os olhos. A sua oração a Deus vai ser a seguinte: a irmã Kézia vai cantar, você vai, depois a gente vai orar. Nesse momento você vai fazer uma autorreflexão. Pode cantar. Você vai fazer uma autorreflexão da sua vida diante do altar. O filho pródigo, quando volta para casa, ele diz: pequei contra o céu, pequei contra o Pai, não mereço ser chamado de teu filho, me aceita como teu servo. Me aceita como teu servo. Apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Deus ainda te aceita como filho. Não desista do seu chamado. Não desista do processo da santificação. Não desista do que Deus te chamou. Você foi escolhido. Se você está aqui dentro da casa do Pai hoje, é porque Deus teve misericórdia da tua vida, crente. Seja renovado em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Deus quer te encher todos os dias, crentes. Adore a Ele nesta noite. Quando nós não éramos crentes, nós vivíamos uma vida desgarrada aí, servindo o diabo. Mas hoje nós somos crentes. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus dos céus. Exalte, glorifique o nome de Jesus. Deus Altíssimo, celebra o nome dele.
forças, cante a Deus. Foi as mãos dele. Você foi criado por ele. Você é dele. Você é dele. Você foi chamado. Em nome de Jesus, abra a tua boca nessa noite e glorifica a Deus. Mostra para o diabo e para o inferno que você é grato a Deus por tudo que Deus fez por você. Mostra para o inferno e para o mundo que você não precisa dele, que você é grato pelo que Deus faz por você. Mostra para Deus a tua gratidão nesta noite. Abre o teu coração. Ouve a voz de Deus falar contigo. Nesta noite, reage. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar e depois a gente esquece. Feche seus olhos. Eu vou pedir uma coisa. Você vai dar a mão para um irmão. Abrace o irmão ao seu lado. Abrace o seu irmão. Bote a mão assim nele, abrace ele. O que é isso, irmão Marcos? Você vai fazer uma coisa. Você é crente. Isso é coisa de crente. Isso é coisa de quem tem fé. Isso é coisa de quem tem fé. Quem acredita no Deus que está na sua vida. Você vai, enquanto eu orar aqui, você vai orar por esse irmão ainda. Um ao outro vai continuar orando um por o outro. E o que é que eu vou orar por o meu irmão, Marcos? Para que o Espírito Santo Deus desça sobre a vida dele. Para que ele seja cheio do Espírito Santo. Para que o poder de Deus esteja sobre a vida dele. Você vai orar pelo seu irmão. É essa oração que você vai fazer, de fé, de fé. Todo mundo aqui é cheio de fé. Então você vai orar com fé a Deus. Feche seus olhos e ore ao seu irmão. Pelo seu irmão, olhe pelo seu irmão. Amado Deus eterno Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por tudo que tens feito. Tu és misericordioso, Tu és bondoso, meu Pai. Tu és santo, Senhor Deus. Toda a casa está cheia da Tua glória, meu Pai. Tu estás assentado sobre o alto e sublime trono. Quem é maior do que Tu, Senhor? Ninguém é maior do que o Senhor, meu Pai. O Senhor Jesus disse que vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, o outro Consolador. E o Consolador está no meio de nós, passeando no meio de nós, está dentro de nós. Nós estamos sentindo a graça, a misericórdia e o abraço do Consolador. Senhor Deus, escuta as orações de cada crente nessa noite. Cada irmão está orando pelo outro, pedindo para que o Senhor encha ele do Espírito Santo. Que nesta igreja, que na Getsemane, levante-se pregadores, evangelistas, pregadores de almas, pregadores, cantores, missionários, cuidadores, meu Pai. Levanta nessa noite, Senhor Deus, verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu creio nessa noite, meu Pai, que o Senhor Deus batizará no Espírito Santo, que o Senhor Deus curará, meu Pai, que o Senhor Deus transformará vidas, pois é através do Teu Espírito Santo, é através da Tua graça, é através do Teu poder, meu Pai, que vidas são transformadas. Ouve as nossas orações, meu Pai, ouve as nossas orações, Senhor Deus. Fala mais uma vez, continua falando, meu Pai, e ouve as nossas orações, meu Pai. Batiza, Jesus, batiza com Teu Espírito Santo. Cura nesta noite, meu Pai. Transforma a minha vida, transforma as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Se temos fé e acreditamos em Deus, dê um glória para Deus. Continuo cantando, meu pastor.